Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Irmãos, eu quero falar sobre finanças e abordar com vocês algumas coisas que estão acontecendo nesses dias. Nós sabemos que é um fato que nosso país está em crise. E nós sabemos que é um fato que todos aqueles que trabalham com comércio têm reclamado que o movimento caiu em torno de 30% a 40%. O que acontece é que nós também sofremos essa queda naquilo que é arrecadado de ofertas aqui nessa igreja. O que me preocupa muito. Por quê? Porque, embora as coisas subiram, sem sombra de dúvidas, o salário da maioria não abaixou. A não ser que você seja, obviamente, receba por comissão. Aí eu entendo. Isso é uma crise. Mas sendo a maioria de nós empregados regulares que ganham um salário fixo, nós tivemos uma queda sensível nas ofertas. E essa queda foi tão grande, mas tão grande, tão assustadora, que nós estamos pelo 3º mês seguido fechando no vermelho. Nós tínhamos um fundo de emergência que já está gritando desesperado, que serve para quando a gente devolve o aluguel do prédio, para quando a gente vai mudar de um prédio para outro. Só que do jeito que a gente tem caminhado, nós não vamos chegar até o final do ano. Então, o que eu quero falar com vocês, o que eu quero trazer como reflexão, é a respeito do como em outras épocas, quando a gente estava debaixo de opressão, quando disseram para você que a fidelidade de Deus estava condicionada à sua fidelidade, sobre todas as vezes que disseram para você que você tinha que dar alguma coisa para você ser abençoado. Todas essas mentiras que a gente acreditou, a gente fazia por onde fazia acontecer. Ou seja, quando a gente era escravo, a gente fazia por onde fazia acontecer. Agora que a gente se torna filho, ou seja, alguém te deu a chave do portão para você poder abrir e sair a hora que você quiser. Infelizmente, a nossa atitude é constrangedora. A nossa atitude é de que nós estamos tratando o nosso compromisso com aquilo que nós fazemos juntos, na forma de igreja, como um serviço. Porque eu tive que cortar muitos gastos na minha casa. Eu tive que comer menos fora. Eu tive que economizar luz. Eu tive que economizar água. Se eu ia comprar alguma coisa, ficou para outra época. E isso faz parte. Agora, se eu economizo também na minha generosidade para com aquilo que a gente faz junto, então isso significa que eu estou tratando a fé como serviço. Ou seja, eu sou fiel na medida em que esse negócio me abençoa. E a gente precisa fazer uma pequena separação aqui entre os homens e os meninos. Entre as mulheres e as meninas. Por quê? Porque do jeito que a gente vai, nós estamos envergonhando o Evangelho e vou dizer por quê. Porque todos aqueles que estão vendendo o Evangelho, esses estão indo muito bem. Esses têm quedas que não afetam as suas grandes construções, as suas reformas infinitas, os carros importados que os pastores desfilam todos os dias. Esses mandam os seus funcionários embora e cortam a verba de missões. E eles continuam ostentando uma pompa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Agora, se aquelas pessoas continuam ofertando, estando debaixo de jugo, e a gente estando livre faz exatamente o oposto, a gente se torna mesquinho, a gente se torna egoísta e se engaja cada vez menos com aquilo que a gente faz como igreja. Então, irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Você está dizendo ao mundo que aquilo lá está certo. Eu tenho vergonha da gente como igreja não ter dinheiro às vezes para fazer algumas coisas que eram muito simples. Dentre elas, comprar as cadeiras que a gente tem que fazer um milagre para levantar a grana. Porque é barato, cara. É pouca grana que nós estamos falando. Da mesma maneira, instalar os ar-condicionado que a gente já comprou há 4, 5 anos atrás. A gente não tem grana para fazer isso. E fechando no vermelho, nós estamos tendo que cortar isso de algum lugar. Só que aqui não dá lucro, nunca deu. E se você duvida disso, é só olhar no papel ali na parede, você vai ver isso. Então qual é o meu apelo? O meu apelo é para que a gente possa colocar a mão na consciência e tentar entender se nós acreditamos mesmo
naquilo que é viver como igreja. Viver como igreja, irmão, numa tradução simples, significa renunciar ao seu poder de fazer algo individualmente para fazer no coletivo. Ou seja, você poderia pegar o seu dinheiro e ir lá e ajudar um morador de rua. E isso todo mundo sabe fazer. Até o ateu sabe fazer. Até o satanista sabe fazer. O cristão é chamado para fazer mais. O cristão não é apenas para ser generoso com aquilo que Deus lhe dá. É para que ele renuncie até o poder que ele tem de resolver o problema do cara com a força das suas mãos. Então a gente coloca dinheiro aqui, sabe para quê? Para que a gente administre junto. E administrar junto é uma desgraça. Porque você tem que jejuar de si mesmo. Você fala assim, mas eu não acho que cadeira seja prioridade. Por isso nós chamamos vocês não apenas para dar dinheiro, mas para ajudar a gastar o dinheiro também. Para que a gente junto possa tentar discernir o que é prioridade. Para que a gente junto possa entender qual é a missão para essa igreja. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Bom, se você entende isso, então eu acho que você está ocupando uma cadeira aqui. E sem medo de errar, eu diria que aqui não é o seu lugar. Porque aonde está o seu dinheiro, sem sombra de dúvida, está o seu coração também. Então você deveria congregar lá onde está o seu coração. Se é no bar, congrega lá. Se é com os moradores de rua, junta eles e faz uma igreja. A cidade está precisando de mais igrejas. Por mais que digam que não, mas está. E é sério. Agora, se nós estamos dizendo que vamos andar junto, então infelizmente isso tem que doer. E isso tem que doer como filhos. E filho é aquele que quando recebe a chave de casa e tem a oportunidade de sair, ele volta. E ele volta sabendo que isso implica em sentir as dores da casa. Quando você era menino, o seu pai te dava o que comer. O seu pai é sua mãe. Mas quando você sai, e você vai trabalhar, e você vai se virar na sua vida, e aí você está morando na casa dos seus pais, e a casa dos seus pais está passando por um aperto, se você não tem a decência de enfiar a mão no bolso para começar a ajudar no sustento da sua própria casa, então eu vou te falar um negócio, meu irmão. Você não está precisando mais do que Deus, você está precisando de uma surra. Porque isso é o mínimo que você deve fazer. Isso é o mínimo que você pode fazer. Felizmente, Deus não precisa de nada nosso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Você não pode roubar Deus. Você rouba Deus quando você rouba os seus irmãos. E se a gente fechar, num futuro próximo, por conta da falta de compromisso, que tem sido uma realidade nos nossos dias, vou dizer para vocês, na vida da maior parte de nós aqui não vai mudar nada. Porque nós vamos voltar a congregar nas garagens, nós vamos voltar a congregar nas praças. A gente não vai deixar de ser igreja por isso. Mas, infelizmente, olha quantos visitantes que todas as semanas aparecem aqui nesse prédio, quantas pessoas que vêm estudar com a gente na nossa escola de missões, não vão poder ser abençoadas porque a gente se tornou mesquinho. A gente quis fazer um negócio tão barato, mas tão barato, que você achou que era só para você. Então, infelizmente, nós estamos roubando os nossos irmãos. E se você roubar o seu irmão, você vai ter que se ver com o pai. Quanto eu devo dar de dinheiro? Não é disso que se trata. É sobre a gente saber se a gente tem sentido as dores daquilo que nós estamos fazendo junto. O custo desse prédio, total, eu estou falando aluguel, sustento de obreiros, missionários, tudo, está colado ali na parede. Gira em torno de R$4 mil, 4 mil e pouco. Eu tenho o maior orgulho de contar isso quando eu viajo por outras igrejas. Porque ninguém acredita que uma igreja roda com R$4 mil. Só que ao mesmo tempo, vocês já pensaram se a gente tivesse 8? Vocês já pensaram como isso seria genial? Você acha que a gente ia pôr carpete aqui, meu irmão? Não mesmo. A gente ia fazer grandes coisas. A gente ia fazer coisas melhores do que a gente tem feito. Só que tem que partir de você. Por que nós falamos dízimo? Porque dízimo era o mandamento da lei, que você está liberto. Porque Jesus morreu na cruz para te libertar de toda a lei. Mas se agora vivendo na graça, você está vivendo abaixo da lei, como a gente já disse aqui 1000 vezes, você não está vivendo graça, você está vivendo desgraça. Eu tenho o maior prazer na minha vida de não fazer a conta de quanto que eu coloco do meu dinheiro, do meu tempo, do meu esforço naquilo que eu acredito que é o reino de Deus. E eu não estou falando só aqui não, eu estou falando tudo. Eu fico feliz, porque eu vejo que em outras épocas eu tive crise com isso. E agora que eu aprendi a parar de fazer conta e ser generoso, segundo Deus movia no meu coração, eu comecei a ser abençoado com mais, para poder ter mais o que repartir. E não gastar mais com o meu próprio egoísmo.
que Deus possa te dar o privilégio de experimentar isso também. Se você está visitando a gente, não há constrangimento nenhum, você não tem obrigação nenhuma de contribuir com nenhum real aqui. Eu estou falando para aqueles que dizem, quando saem da porta para fora, que fazem parte dessa igreja. E nós estamos pensando muito sobre isso, sobre como talvez nas próximas semanas a gente gostaria que as pessoas manifestassem publicamente o seu interesse em fazer parte da divisão da conta aqui. Porque hoje nós já temos esse grupo. Alguns da liderança aqui fazem questão de pegar esse envelope que está em branco e que não tem nada para você escrever e colocar o seu nome aqui. Sabe o que significa você colocar o seu nome? Nós não temos planilha para ficar guardando o nome de gente e muito menos para colocar estrelinha para Deus ver e você entrar no céu. Não é disso que se trata. Mas é que quando você coloca o seu nome, você está dizendo assim, pode contar comigo. Quem está dando esse dinheiro chama fulano. E quando faltar, pode dar o grito aí que eu vou ajudar. Então, irmãos, que a gente possa pôr a mão na consciência. E da mesma maneira que Deus tem sido generoso com cada um de nós, que a gente possa ser generoso para com aquilo que a gente pode fazer como igreja. Nós não estamos pedindo muita coisa. O nosso déficit hoje é de 300 e poucos reais. A verdade é que pelo número de pessoas que congrega nessa igreja, se houvesse uma oferta média de R$35, a gente fecharia no azul todos os meses e sobraria grana. Considerando que muitas famílias aqui ofertam mais de R$200, então acho que o que a gente vai chegar na realidade de que 10% de nós está sustentando toda a estrutura que está sendo usufruído pelos outros 90%. Deus me chamou para pagar a conta. Eu nunca recebi um centavo dessa igreja. Eu não sou um dos obreiros que é abençoado pelo dinheiro que é levantado aqui. Mas eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Se tiver que cortar de algum daqueles que a gente abençoa, eu vou tirar do meu salário, da minha casa, do meu trabalho lá fora, mas eu não vou ser desonroso com os irmãos que a gente tem empenhado a palavra. Porque a igreja envergonha o evangelho quando ela corta o dinheiro do missionário quando vem crise. Se a gente tiver que voltar para a rua, a gente volta para a rua. Mas eu acho que se tiver um pouquinho de empenho por parte de cada um de nós, dá para a gente fazer mais. Eu gostaria que a generosidade se tornasse uma realidade entre nós. Para que a gente envergonhasse aqueles que estão vendendo o evangelho. Para que eles vissem assim, olha como aquele povo é generoso e ele faz muitas coisas com excelência. Sem precisar do chicote batendo nas costas, dizendo dá 10, dá 100, dá 20, ou estabelecendo percentual. Deixa o Espírito Santo falar com você nesses dias, irmãos. E seja bem-vindo ao reino de Deus, se você quer se ferrar com a gente.